presença do nosso presidente Celestino, Oscar Louro, agradecemos o nosso palestrante, o executivo do Grupo RBS, Daniel Bertoli, que falará para nós sobre Lupa, um olhar profundo sobre transformações e desafios na jornada da compra digital. Convidamos para que marquem a SIC nas suas publicações e também a RA com a hashtag RASIC. E registrem também sua participação no nosso backdrop no fundo do restaurante. Para dar a sua saudação, convidamos ao palco nosso presidente Celestino. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, Daniel Bertoli, executivo do Grupo RBS, que logo mais falará sobre as transformações e os desafios na jornada da compra digital. Bem-vindo, Daniel. Representando a Prefeitura, coordenador do PROCON, Jair Zausa, bem-vindo. Representando a Câmara de Vereadores, a vereadora Marisol deve estar chegando em instantes. Ela nos avisou que estava em deslocamento. A imprensa, senhoras e senhores. Meu caloroso bom dia a todos e a todas. Estamos hoje há exatos 20 dias para o nosso Natal. Embora esta seja a nossa penúltima RA, vamos encerrar o calendário de eventos da SIC. Na próxima segunda-feira, dia 12, quando teremos a presença do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, numa programação que será bastante intensa e, por esse motivo, queremos adiantar a nossa mensagem de boas festas para que possamos celebrar e espalhar entre todos nós o espírito do Natal. Desejamos, sobretudo, que a fé e a esperança do Natal renovem nossas forças para continuarmos lutando em mais um novo ano que se aproxima, com todos os desafios que nos aguardam. Desejamos também que o Natal seja fonte de luz e que a sua magia possa permear os nossos corações, nos guiando pelos caminhos da solidariedade, da prosperidade e, principalmente, da felicidade. Falei antes para vocês que vamos encerrar o nosso ano com uma agenda bastante intensa, nesta e na próxima semana, pois não poderia deixar de falar sobre o trabalho do ano inteiro, que foi realizado pela SIC Caxias por meio de todas as suas diretorias e seus mais de 100 empresários voluntários. A vocês, meus caros diretores, em meu nome, em nome dos nossos vice-presidentes, o nosso agradecimento e reconhecimento pela dedicação e apoio às causas da nossa entidade. Nesse nosso primeiro ano de gestão, vocês rapidamente incorporaram a cultura associativista, trabalhando por causas que são coletivas e rapidamente entenderam a história e o papel desta nossa entidade. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Queremos também parabenizar a nova presidente do Conselho da Empresária da SIC Caxias, a nossa querida Graziela Tesser, e a sua vice-presidente, a Beatriz Carenhato da Silva, que logo mais serão empossadas, desejando grande sucesso na gestão que se aproxima. Da mesma forma, cumprimentar a presidente Ágata Tonieto, que desenvolveu um trabalho brilhante na sua gestão, fortalecendo a participação feminina na economia caxiense e regional. Os ganhos desse trabalho são exponenciais. A competência, a dedicação, a organização, o entusiasmo e a atenção aos detalhes são os grandes diferenciais femininos. E isto é visível nos inúmeros projetos encabeçados pelo Conselho da Empresária, que nesses 25 anos renderam frutos importantes para a SIC, para a classe empresarial e para toda a cidade e toda a região. Importante também ressaltar a sintonia fina com que as gestões da SIC, desde
da criação desse conselho. Uma aposta que deu certo, que marcou época e faz história na nossa entidade. Parabéns a todas vocês envolvidas. Por fim, lembrar a todos que no próximo dia 10, sábado, teremos mais uma edição do nosso pit stop na Rota do Sol. Quem passar pelo quilômetro 166, na altura de Vila Seca, pode parar, não é blitz. Para lá, deixa um abraço, prestigie todos os voluntários que estarão lá, fortalecendo a nossa campanha, que tem na sua mensagem, prudência salva vidas. E esse é o intuito, gerar conscientização, para que os motoristas dirijam com cuidado e respeitem as regras de trânsito, para que possam usufruir da sua viagem, do seu passeio, com total segurança, sem acidentes, junto com a sua família. Como vocês sabem, esta ação antecipa a Operação Verão Rota do Sol, que se iniciará no dia 16. Já são 15 anos em que a SIC Caxias lidera ou está diretamente envolvida nesta iniciativa, que é operacionalizada pelas forças da segurança pública e as instituições de saúde de Caxias, com o apoio e o engajamento de todas as entidades sindicais e empresariais de Caxias. É a SIC Caxias trabalhando pelo bem-estar da comunidade e das pessoas que fazem parte dela. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Convidamos agora para que confiram no telão as nossas marcas parceiras aqui da RA. Agora vamos passar para um momento muito importante da nossa RA. É a solenidade de posse da presidência do Conselho da Empresária da SIC Caxias, gestão 2023-2024, que neste ano completa 25 anos de fundação e tem a missão de fomentar o surgimento e dar visibilidade às lideranças femininas da nossa cidade e da região. Como forma de agradecer ao trabalho da gestão de 2020 e 2022, convidamos a atual presidente do Conselho da Empresária, Ágata Tonieto, para receber flores do presidente Celestino Louro e da presidente e vice-presidente eleitas, Graziela Tesser e Beatriz Caragnato da Silva. Por gentileza, ao palco. Agora passaremos para a assinatura do termo de posse. Convidamos o presidente Celestino, a nova presidente Graziela Tesser e a vice-presidente, a senhora Beatriz Caragnato da Silva, para proceder com a assinatura.
Muito obrigada. Convido, então, a nossa presidente eleita. Por favor, vice Beatriz, fiquem aqui ao palco, Grazi, para a sua saudação. Obrigada. Muito bom dia a todos. É com imenso orgulho e satisfação que eu assumo o desafio de conduzir pelos próximos 2 anos o Conselho da Empresária da SIC. Eu tive a felicidade de poder participar de um vídeo feito pela SIC na passagem dos seus 120 anos. Em uma das minhas falas, que consta no filme, eu reforço a certeza que temos de que a SIC é a casa do empresário. O Conselho, parte da SIC, é o olhar e o movimento feminino. Há pouco também, para apoiar a matéria de uma das nossas conselheiras, que produz uma revista, eu busquei dados sobre o empreendedorismo feminino. Um estudo do Sebrae, BID e Nubank, de 2019, destacou que em momentos menos promissores da economia, as mulheres ingressam no empreendedorismo por necessidade, e não como uma escolha da trajetória profissional. Já durante a pandemia, os negócios liderados por mulheres foram os mais impactados. Porém, ao mesmo tempo, o número de negócios liderados por mulheres que surgiram durante a pandemia foi maior em relação aos liderados por homens. Daí o entendimento de que, apesar de ser por necessidade, a mulher é incansável em busca dos seus objetivos, além de ser reconhecidamente capaz de exercer com maestria duplas, triplas, quádruplas jornadas. Assim, o desafio de assumir esse conselho com seus já 25 anos de história tem relevância ainda maior. Desde o princípio, nós temos como objetivo apoiar o empreendedorismo feminino, conhecendo as suas forças e fraquezas e trazendo luz para as suas conquistas. Assim como faremos hoje à noite, com o lançamento de mais um livro produzido com o esforço de todas as nossas conselheiras. Eu acredito também que, para além deste papel de fortalecer o empreendedorismo feminino, nós temos um papel importante como diretoria desta casa. Se esta é a casa do empresário, temos a responsabilidade de trazer ao empreendedor, ao associado, o olhar feminino, leve, único, que só a mulher sabe ter. Seguiremos o nosso trabalho pautados na realização de eventos de sucesso, como o Café com Informação e a Noite da Salada, além de fortalecermos o pilar de capacitação, uma causa que nos é de grande importância. E por falar em seguir, aproveito o momento para agradecer a todas as conselheiras que mantiveram firme e brilhante o nosso conselho nestes 25 anos. Em especial, a minha amiga e presidente Ágata, incansável na condução do conselho nestes últimos 3 anos, enfrentando todas as dificuldades e desafios da pandemia e que finaliza a sua gestão com muito sucesso e feitos memoráveis. Me cabe, sem dúvida, aprender com tudo o que vivemos e honrar a cada uma das conselheiras em busca da construção desta gestão que faremos eu e minha vice Beatriz, a querida Bea. Obrigada, Bea, por aceitar estar comigo neste desafio e nesta jornada. Eu encerro agradecendo a todos os meus amigos que estão aqui hoje, ao meu time da ANL que me apoia e fortalece, a Previ e ao meu amigo Celestino. Me viste crescer, Celestino, e hoje dividimos juntos essa jornada. Que privilégio. De forma especial aos meus pais, que são a minha base e que me deram todos os meus valores. E ao meu pai, que me fez conhecer e amar esta casa. Contigo, pai, eu aprendi a importância do voluntariado. E é por tua causa que eu estou em fotos nestas paredes da SIC carregando a bandeira da Rota do Sol. Dani, Ben, Alice, vocês são a minha força, o meu incentivo, o meu porto seguro. Obrigada por existirem e por formarem a nossa família perfeita. Eu amo vocês, de todo o meu coração.
Conselheiras, eu conto com vocês e espero que juntas possamos manter este conselho firme e forte, como nós somos, cada uma de nós. Muito obrigada a todos e uma ótima RA. Como forma de agradecer, então, e prestar, então, sua primeira homenagem como presidente eleita, convidamos a nossa presidente do Banco da Mulher, a Silvana D'Alegrave, a nossa Nilva Randon, por gentileza, para a entrega de flores, junto com o nosso presidente Celestino, aqui ao palco. Depois deste momento especial e importante para a nossa entidade, vamos lembrar a todos que para as perguntas é só acessar o nosso Slido, aproximar a câmera no QR e fazer suas perguntas, que ao final do evento nós temos a sessão mediada pelo nosso presidente. E para a sua palestra, convidamos ao palco, então, Daniel, bem-vindo. Eu quero primeiro agradecer, né, esse espaço aqui, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Acho que uma parte muito importante do meu trabalho, né, lá na RBS, como pesquisador, é esse momento que a gente consegue, né, levar para o mundo o que a gente produz em casa, né, fazer com que as pessoas tenham acesso ao conteúdo que a gente está produzindo, ao conhecimento que a gente está gerando lá, né, isso é a parte que eu considero mais importante, né. Então, eu vou me apresentar rapidinho, né, eu sou o Daniel Bertoli, eu sou hoje gerente de uma área lá da RBS que a gente chama de Consumer Insights e Analytics, né? Dentro da área de dados, vou tentar explicar de uma forma resumida, é meio complicado, mas assim, dentro da área de dados, esse time fica responsável por todas as informações, todos os dados de consumo, né? Tanto de consumo de mídia, né? Dos veículos da RBS ou de mídia no geral, como de consumo, né? De setores, das empresas que a gente atende, dos nossos clientes de mídia também, né? Então, sempre que a gente estiver falando de consumidor lá na RBS, a gente tem a nossa área de Consumer Insights Analytics que está olhando para esses dados, está produzindo conteúdo e trazendo esses conteúdos aqui para vocês. E hoje, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui é o terceiro de uma série de conteúdos que a gente tem feito aí nos últimos 5 anos. A gente começou, vou passar aqui para o próximo, a gente começou com um estudo que se chamava Persona, que eu acredito que muitos de vocês aqui tenham sido impactados. Era um estudo que investigava lá, clusterizava, né, a população do Rio Grande do Sul em alguns grupos, que navegava pela conexão das pessoas com a tradição, falava um pouco de religião, né, e separava lá as pessoas nesses clusters. A gente vai, aqui tem uma retomada desses grupos assim, para a gente dar uma olhadinha. A gente começou com esse estudo então de clusterização. Depois, 2 anos depois, a gente começou a olhar um pouquinho para comportamentos emergentes. Então, por exemplo, como a gente estava vendo o consumo de 60 a mais, como a gente relacionava ele com o Brasil, já que aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente sabe que a gente tem um envelhecimento da população mais acelerado do que no resto do país. A gente foi dar uma olhadinha para isso e aí a gente fez o nosso segundo estudo, que se chamava Cápsula. E esse aqui então, que é o nosso terceiro estudo, ele se chama Lupa, né? E qual é o nosso objetivo, né? Por que ele existiu, né? A gente estava vivendo aquele contexto de pandemia, né? Que todos nós aqui passamos, e a gente começou a se questionar assim, né? Tudo isso está acontecendo, muitas mudanças no dia a dia das pessoas, né? Elas sendo impactadas por tudo que estava acontecendo. Como é que ficou, nesse contexto, a relação das pessoas com a marca, né, dentro do processo de compra? A gente começou a se questionar isso. Será que mudou esse peso? Será que a marca ela virou mais importante ou menos importante? E aí, dentro desse contexto, a gente vai ver aqui, né, por onde a gente passou e onde isso tudo nos levou, né? Então, a gente partiu dessas premissas. Mais uma vez, a gente se juntou com o Instituto Consumoteca, que é um instituto lá do Rio de Janeiro, bastante reconhecido, né, da área de pesquisa. E a gente foi, então, investigar
essas tensões aí, né, geradas por esse momento e o que acontecia a partir disso. Como que funcionou, né, esse estudo? Então, a gente teve 2 etapas, uma quantitativa e uma qualitativa. Ali na quantitativa, a gente teve aí, né, cerca de 1.200 entrevistas, tanto no Rio Grande do Sul quanto no restante do Brasil, para que a gente pudesse comparar, né, ver o que era diferente. E a gente teve 30 entrevistas qualitativas aí também, para que a gente conseguisse se aprofundar, né, em diversos pontos aí que eram necessários para a gente compreender melhor aqui o que aconteceu. Quando a gente está, né, falando com pessoas do Rio Grande do Sul, então o nosso conceito é de pessoas que moram no Rio Grande do Sul, né, esse era o recorte da população. Né, uma pesquisa, importante dizer, né, uma pesquisa amostral que respeita a configuração, né, de renda, de sexo, de renda, de sexo, gente, me fugiu a terceira palavra, né, mas que respeita a configuração do Rio Grande do Sul, né, assim como é feito em pesquisas importantes como o próprio censo aí, desculpa, o censo não, mas como as pesquisas que de fato querem mostrar, né, as diferenças do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente seguiu aí essa configuração para mostrar que de fato o que no geral, né, no completo aqui a gente está pensando, e para que esses dados façam sentido. E a gente se aprofundou em algumas categorias, né? A gente teve que fazer essa escolha em algum momento, então a gente vai falar de moda, de alimentos, decoração, automotivo e financeiro, mas a gente tem toda uma etapa aqui no início que está falando do geral, e depois a gente se aprofunda um pouquinho para a gente ver se teve diferença aí entre as categorias ou não nos resultados que a gente encontrou. Então, para começar, né, eu sei que às vezes a gente fica nessa coisa assim, pandemia, a gente está meio cansado, né, de falar de pandemia. Mas é importante a gente dar esse contexto, porque é a partir disso que tudo, né, mudou aí rapidamente nos últimos tempos. Então a gente entra nesse contexto de pandemia para entender alguns pontos aqui que foram essenciais nessas mudanças de comportamento de consumo. A primeira dessas questões é o que a gente chama de destrave tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Durante a pandemia, a gente teve vários fatores que fizeram que as pessoas começassem a se experimentar no mundo digital. E aí eu estou considerando aqui tanto coisas do dia a dia, do processo de compra, como por exemplo, né, eu comprava no mercado e agora, né, principalmente lá naquele início de 2020, assim, eu ainda não tenho, não posso sair de casa, ainda não sei muito bem o que está acontecendo, vou experimentar isso daqui, às vezes vou comprar digitalmente, às vezes vou pelo menos conversar, né, com aquela empresa pelo WhatsApp ou por algum outro canal. Então isso fez com que as pessoas experimentassem um pouco mais, né, os canais digitais, e muitas pessoas que não tinham esse acesso ou não tinham esse costume passaram a fazer isso. Mas, além disso, é importante que a gente considere o que vai além disso. Né, além desse uso ali de fato da tecnologia, do smartphone, né, ou do acesso ao computador, que é o que isso gerou no comportamento das pessoas fora do mundo digital também. Porque o que acontece? Eu vou lá, eu me experimento, né? Eu começo a usar um celular, eu começo a usar um smartphone, eu faço uma compra por ali, né? Ou eu tenho que acessar lá o meu auxílio emergencial e eu tenho que instalar o app e fazer o processo por ali para conseguir receber. Tudo bem, eu estou ali naquele momento dentro do mundo digital. Mas quando eu saio dele, eu estou indo para o mundo, eu estou indo para fora com uma experiência que eu tive no mundo digital. Embora eu não esteja mais lá, eu estou indo com uma lente diferente. Por isso que a gente fala aqui que a gente vai para fora com novas lentes para enxergar o mundo fora do digital também. Né? Então isso é muito importante. Por mais que ali no título a gente fale, né, vamos falar de processo de compra digital, aqui a gente vai falar bastante também de processo de compra na loja física, justamente por esse entendimento de que o digital teve um impacto muito importante também nesse processo de compra fora, né, do ambiente digital, no ambiente físico. Então, quando a gente está falando de pandemia, a gente relaciona, né, vocês devem estar ouvindo bastante aí, né, quando a gente fala de pandemia, a gente conecta diretamente já com a aceleração digital, justamente pelas pessoas terem que experimentar, né, serem em vários momentos, inclusive, obrigadas a interagir de alguma forma com isso. E a gente também teve aí durante a pandemia, né, um momento importante onde a gente teve que lidar com crise, a gente teve que lidar com desemprego e principalmente a gente teve que lidar com insegurança. Né? As pessoas não sabendo de fato o que estava acontecendo, confusas sobre onde buscar informação, sobre como, né, ter uma certeza do que a gente estava vivendo, do que fazer de fato. Então esse contexto aqui é super importante para que esses movimentos aconteçam.
pré essa aceleração, a gente vai ver que a marca ela tinha uma importância muito importante, ela tinha uma importância muito grande já, porque ela ajudava ali as pessoas já a contar quem elas eram. Isso não muda, né? Mas tudo isso que aconteceu teve sim um impacto e a gente vai começar a ver o que tem sido priorizado antes desse olhar para a marca aqui, a partir dessas mudanças que a gente teve. De uma forma muito resumida, né? Se eu tivesse que dizer uma coisa para a gente sair daqui hoje, uma frase, né, para a gente sair daqui e dizer no que se resume esse conteúdo todo, é que a gente vai ver que o consumidor, no geral, ele está mais pragmático do que nunca. Porque é justamente isso que a experiência digital gera na vida dele, faz com que ele entenda. Isso era muito restrito a um grupo muito pequeno de consumidores, que era aquela pessoa que era hiper engajada, né? Aquele consumidor especializado que ia lá, pesquisava preço, pegava o celular, colocava num comparador de preços, mesmo estando na loja física. Isso era um comportamento que já existia, não é uma novidade, mas era restrito, né, a pessoas que estavam lá, né, mergulhadas já nesse mundo digital. E a partir do que aconteceu nos últimos anos, isso começou a ser uma realidade para mais consumidores. Então vamos começar a ver aqui alguns resultados já na prática do que a gente descobriu, né, nessa pesquisa. Primeiro, né, que resume muito do que eu falei agora há pouco, as pessoas elas estão mais ferramentadas, né? Então, com a aceleração, está todo mundo mais apto, mais acostumado a manusear, a interagir, né, com aplicativos, com plataformas digitais. Isso passou a ser uma realidade para mais pessoas. Com essa ferramentação, as pessoas passaram a descobrir novas oportunidades, né? Então elas viram que aquilo que eu fazia antes de uma forma que talvez me despendesse mais energia, elas viram que existia uma forma talvez mais fácil de fazer aquilo, porque naquele momento ali elas foram obrigadas, né, a acessar aquele serviço, aquela marca, aquele produto dentro desse ambiente. Isso tudo, né, fez com que ela tivesse aqui uma mudança importante na forma que ela lida com esse processo, né? Então elas viram que elas tinham ali mais oportunidades, porque a gente já lidava no digital há mais tempo com algumas questões mais pragmáticas, e elas começaram a ser mais pragmáticas no geral quando elas pensavam em comprar alguma coisa. A gente já vai entrar, né, no que eu estou chamando aqui de pragmático, vai ficar bem claro o que eu quero dizer. Então, o que a gente viu aqui é que a digitalização ela estimula uma visão que é mais racional e mais analítica para esse consumidor, né? Ele já vai chegar fora daquele ambiente digital com essas informações que ele aprendeu ali no digital. Por quê? E por que isso acontece? Porque lá atrás, quando começaram a surgir, né, as primeiras lojas digitais, os primeiros e-commerces, a aposta para fazer isso acontecer, para fazer com que aquilo funcionasse de verdade, partiu da oferta de questões mais pragmáticas que fizessem com que a pessoa tomasse a decisão de comprar por aquele canal. O que eu quero dizer com isso? Né? O e-commerce durante muito tempo se baseou, por exemplo, na oferta de desconto. Então a gente já relaciona essas coisas, né? E isso ficou muito evidente na pesquisa quando a gente começou a estimular as pessoas a pensarem no ambiente digital. A gente chegava e perguntava o que elas relacionavam ali com o e-commerce, né, com a compra por esse canal, e diretamente já vinha desconto, frete grátis, né, entrega mais rápida. Então, esses elementos pragmáticos, né, que não estão necessariamente relacionados a uma marca, eles apareciam já automaticamente, porque durante muito tempo essa foi a forma com que se fez com que as pessoas priorizassem, né, a compra para que esses ambientes digitais crescessem. Então, há uma nova lógica, né, a partir dessa digitalização. Então, com tudo isso que aconteceu, as pessoas começaram a perceber essas características dessa forma nova de consumo, né? Então, por exemplo, no digital, elas saem com uma percepção de que existe ali uma valorização para o poder delas de escolha, né? Porque está tudo ali. As opções estão ali, né? É mais fácil de ter acesso a diferentes opções do que ela estar no ambiente físico. Isso começou a ser valorizado aqui porque elas começaram a perceber isso. Um outro ponto é a questão do teste, né? Então, elas poderem estar ali sempre testando, né? Olhando avaliações, entender aonde ela ganhava mais dentro dessas questões pragmáticas, fez também com que ela tivesse aqui uma percepção de que o ambiente digital é um ambiente que possibilita muito mais testes para ela ali do que ela tinha nas experiências anteriores.
né? Isso fez com que ela tivesse essa percepção. E aqui eu já adianto um ponto que vai aparecer lá na frente que é muito importante, assim. A gente sempre fala, né, de dificuldade de acessar o digital. A gente sabe que para uma parte relevante da população isso é difícil. As pessoas têm medo, né, de terem uma experiência ruim, de comprarem um produto e não receberem, né, ou de acabarem sendo enganadas de alguma forma lá nesse ambiente. E aqui o teste aparece como uma característica muito importante, assim, porque é a partir do teste, às vezes de uma oferta de um produto de entrada que é um pouco mais barato para que ela tenha uma experiência inicial com aquilo, que vai fazer com que ela crie confiança para continuar consumindo daquela marca que ela conhece no digital. Então, é uma característica do digital, e aqui a gente já tem esse ponto importante aí que também fica como algo para a gente se levar, assim, né? Será que eu não deveria oferecer lá um produto que tenha uma relação melhor de custo-benefício para que a pessoa teste aquele ambiente e continue, né, comprando depois da minha marca? E por último, né, há aqui uma percepção de que ali ela pode ser leal às recompensas que são oferecidas a ela, né, justamente a partir dessas experiências positivas que fazem com que ela continue ali dentro desse ambiente. Para ir além disso, né, a gente entrou bem a fundo, né, no processo de compra digital para que a gente conseguisse entender etapa a etapa o que acontecia aqui desde o início, né, até de fato a pessoa ser captada por aquela marca e que aquilo fizesse com que ela voltasse a comprar lá nesse canal. Então, assim, tudo isso começa, né, no que a gente chama de materialidade, que é o acesso, né, que é a possibilidade da pessoa acessar aquele ambiente digital, né? Infraestrutura, né, ela tem que ter um smartphone, ela tem que ter um computador, né? As pessoas cada vez mais passam a ter acesso a esses dispositivos. Então, o que a gente chama de materialidade aqui é o primeiro aspecto. A gente já começa com confiança, né? A pessoa tem que acreditar na promessa que aquela categoria ali está oferecendo para ela nesse ambiente digital. Então, assim, né, aqui muito importante, né, a gente levar em consideração que não necessariamente a experiência que ela teve no físico vai levar com que ela confie automaticamente naquela marca no digital, né? Ela tem que se experimentar também ali para que ela crie inicialmente essa confiança e vá em frente no processo. Então, eu até dei um depoimento ali, né? Vou ler rapidinho para vocês. Eu sempre evitei comprar no site, tinha medo de não chegar, de não ser o que esperava, de não servir. Mas começaram a vir essas liquidações, todas por conta da pandemia, e eu fiquei tentada, né? Então, ela acreditou naquela oferta ali, resolveu seguir, teve confiança, e aí foi, né, e fez aquela primeira compra ali. A gente passa então por uma etapa que a gente chama aqui de teste, né? Então, de novo aqui reforçando essa importância da gente possibilitar que as pessoas testem, né, a nossa marca no digital, para que ela, né, estimular que ela vá experimentar esse canal também, mesmo que eu seja consolidado fora desse ambiente. Né, a pessoa disse ali que ela acabou comprando bastante coisa durante a pandemia, né, que quase tudo deu certo, e mesmo quando ela precisou de uma troca, não foi tão complicado como ela pensava, né? Então, olha que importante, né? A pessoa tinha medo ali de comprar, precisar trocar, mas ela foi lá, comprou, deu um problema, ela precisou de uma troca, mas deu certo a troca, né? Então, ela já sai dali com uma percepção positiva, porque ela teve uma experiência, né, de troca no ambiente digital, algo que antes ela talvez não confiaria. Depois, uma percepção de ganho, né? Então, ter uma experiência de fato bem sucedida, né? Dar certo, comprar, receber, ter uma experiência, né? Avaliar aquela compra como uma compra positiva, também é importante. E por último, o que a gente chama ali, né, de captura, que é quando, a partir desse ganho, a partir dessa percepção de que aquilo está ok, que a pessoa continue, né, ali naquele ambiente e faça novas compras. E para isso ela tem que acreditar ali que vão ter, né, novos ganhos, que vão ter ganhos em compras futuras também, né? Parte muito de novo desse teste de confiança que ela teve aqui no início. Então a pessoa disse ali, não, eu que nunca tinha comprado online, passei a ser a louca do online. Com tanta oferta e sem precisar sair de casa, não tem como comprar, né? Então vocês veem que a pessoa ela já está ali conquistada, né, a voltar e fazer novas compras dentro daquele ambiente. Só que, como eu falava, né, essa lógica ela não se restringe apenas ao online, né? As pessoas estão saindo desse ambiente, elas estão chegando lá na loja com todo esse pacote de novas informações, essa nova lente que elas criaram ali no online,
né, também com essas expectativas que ela criou ali. Então, cada vez mais, as pessoas estão começando a exigir, né, essas experiências que elas tiveram online lá na loja física também. Né, que é muito daquela percepção assim, se eu tenho desconto lá no online, por que o preço no físico é diferente? Né? E durante muito tempo a gente viveu aquela coisa assim das pessoas, porque no online deveria ser tudo mais barato, porque a empresa nem tem custo, a empresa só tem um site, né? Ignorando total o centro, né, as necessidades de uma logística de entrega, né, tudo isso. Isso não é claro para o consumidor final, né? Então, para eles, tinha muito essa percepção assim, tem que ser mais barato online, porque é mais fácil da empresa ir lá, colocar seu site, dá tudo certo, né? Como se não existe imposto, não existe entrega, não existe custo de nada. Mas, justamente por achar que lá era mais barato, e lá ela tem desconto, e lá ela tem frete grátis e tudo mais, as pessoas começaram a chegar no físico também com, né, esse pacote aí de percepções pragmáticas e começaram a exigir isso também. E aí, a gente... Vou fazer um hiato aqui daquele assunto para entrar num outro que está relacionado justamente à nossa localização aqui, né? Ao que a gente vive no Rio Grande do Sul. Porque a gente percebeu, ali eu estava falando de pragmatismo, a gente ainda não entrou nesses pesos da marca, a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas antes de tudo isso a gente precisa dessa contextualização aqui, porque é uma coisa que pesa muito pra gente, é um diferencial que pesa muito pra gente, porque existem valores que vão além desses, que pesam nesse processo de compra e que não existem, né, no resto do Brasil e que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, né, tem um componente aqui que a gente chama de componente de expressão de identidade que não existe em outro lugar do Brasil. Né? E eu estou falando isso com propriedade porque faz 5 anos que a gente está mergulhado nessa questão aqui desse componente de expressão e a gente vê o quanto isso é importante, o quanto isso é sim um diferencial para a gente que vive aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente foi testar isso mais uma vez, né, para ver o que tinha acontecido, se tinha também mudado alguma coisa durante a pandemia. E o que a gente viu? Né? A gente viu que, assim, independentemente das novas possibilidades de conexão, né, que aconteceram e que foram potencializadas pela pandemia, a gente é muito diferente do resto do país quando a gente fala da relação das pessoas com aonde elas vivem. Exemplos. 76% dos nossos respondentes aqui do Rio Grande do Sul falaram que tem orgulho de ser gaúcho. Quando a gente olha para o resto do Brasil, apenas 51%, né, das pessoas ali na média dizem ter orgulho do estado que elas vivem. Né? Isso já é uma diferença imensa. Né? A gente está falando ali de 25 pontos percentuais a mais do que no resto do país. Então, olhem que importante. E aqui vão ter vários dados, né, que vão comprovar isso. Por exemplo, ali, né, 70% acham importante, né, manter as tradições como forma de valorizar a cultura do estado. E aqui é interessante dizer, lá quando a gente pesquisou há 5 anos, esse dado é praticamente igual. Esse percentual de 70% é basicamente o mesmo. Né? Tem uma diferença ali mínima que está dentro do erro amostral da pesquisa, mas a gente tem esse bloco enorme de pessoas aqui, né, que acham importante manter as tradições, né, como forma de se conectar com o estado. Quando a gente olha lá para o resto do Brasil, né, 40%. Muito menor. E aqui também 64%, né, afirmam que se reconhecem através da cultura do estado, né, um percentual quase parecido. Mesma coisa, Brasil, né, bem menor do que isso. Aqui tem algumas outras coisas também, né, a gente foi entender, se fala muito em pertencer ao estado, à cultura, mas o que isso representa, o que isso significa, né, o que significa a palavra pertencer para essas pessoas. A gente viu aqui, né, que um dos pontos principais é relembrar as origens das histórias. Né? Eles consideram que isso é pertencer ao Estado. 62% lá disse que prezam pelas raízes culturais. Né? E no Brasil, 36% falou. Então, de novo, uma diferença relevante. E, por outro lado, ali, né, também relacionado a pertencer, tem essa questão de apreciar as tradições, né, que é, de fato, colocar em prática aquilo com o que a gente se identifica. Né? Além de entender que aquilo é importante, o quanto eu coloco aquilo na prática. Né? Então, 63% ali diz que coloca em prática, né, que tem prazer em seguir tradições do Estado aí. E aí vocês veem que isso no Brasil é muito pequeno. Né? 30% ali tem o prazer de seguir alguma tradição do seu próprio estado. A gente sabe que a gente tem tradições aí que inclusive a gente leva para fora quando vai morar em outro estado, em outro país,
que não é algo assim tão comum dos outros estados do Brasil. E aqui, né, só para fechar esse bloco de Rio Grande do Sul, mais alguns dados aqui que a gente colocou aqui só para, de novo, bater bastante, né, neste ponto aqui. Aí, ó, 66% valoriza tudo o que é nascido aqui na região, né? Então, a importância de ter um discurso conectado, né, um discurso de marca, inclusive, conectado com o Estado. Isso no resto do Brasil é 32%. 65% aqui fala que consumir marca local é uma forma também de valorizar a cultura do Estado, né? Lá fora 36%, e 62% aqui que afirmou que consumir de marcas locais fortalece o senso de pertencimento do Estado, né? Então a pessoa está, às vezes até fora do Estado, consumindo marcas daqui. Isso no resto do Brasil também tem uma relevância muito menor do que a gente tem aqui no Estado. Então vamos considerar isso como um fator diferencial, né? Quando a gente está olhando para esse assunto aqui de relação de marca com características pragmáticas aqui no Rio Grande do Sul. Mas, né, o que é importante a gente ver então vamos voltar lá depois desse ato para o que a gente estava falando. Na prática, a gente vê que a gente tem esse fator extra acontecendo, mas o nosso consumidor aqui do Estado, ele também está nessa confusão de aqui misturar as duas coisas, né? Então, assim, se de um lado ele tem acesso, né, sem fronteiras hoje, porque ele começou a navegar mais nesse mundo digital, para esse olhar pragmático, né, ele aprendeu a ter esse olhar mais pragmático, a exigir, né, esses pontos. De outro, a gente conecta o orgulho regional, né, o prazer de apoiar o que é local, a tradição dessas marcas que ele consome daqui, né, com outras propostas de valor que as marcas têm trazido aí para eles, né? Então, mesmo isso tendo uma relevância enorme, né, essa questão da tradição aqui, vocês podem ver que mesmo assim as pessoas estão misturando as duas coisas, né, a partir dos aprendizados que elas tiveram na pandemia. Vamos entrar, né, agora de cabeça nesse assunto mesmo de marca e de pragmatismo. O que eu quero dizer, né, sobre uma percepção conjunta aqui, né, uma construção, uma visão conjunta quando a gente mistura essas coisas após essas experiências pandemia aí. De um lado, a pessoa está esperando, a pessoa está exigindo o que a gente chama aqui de o mínimo esperado, né? Que o que é? Ela espera que a marca ofereça minimamente o que ela tem visto em todos os canais, também, né, fora do que é o digital. Mas, por outro, a gente tem um peso que ainda é muito relevante, né, que não deixou de ser relevante, do que gera diferencial para aquela marca em si, né? Então, ela pega o que ela aprendeu e ela mistura aqui com essas propostas de valor que ela tem das marcas em cada uma das categorias. Tentando resumir, né, a gente fez esse desenho aqui para tentar, para que a gente conseguisse entender o que a gente está querendo dizer. A gente tem então todo esse pacote, né, do que a gente chama ali de pragmatismo, né, e a gente chamou ele ali de pacto completo e imutável, né? Tudo que a pessoa vai chegar no processo de compra exigindo está aqui dentro desse blocão rosa aqui, pragmatismo. Mas em volta desse pacote a gente tem sim um monte de atributos subjetivos de marca, né, que vão sofrer variações aí conforme a categoria, e esse é um dos principais assuntos que eu vou falar daqui a pouquinho também, que vão alterar a percepção, né, da pessoa dentro desse processo de compra, sim. Então a gente tem esse pacote de pragmatismo, mas a gente tem toda essa camada aqui subjetiva que é super importante também. O que eu, né, falei sem parar de pragmatismo, e agora também sobre essas questões subjetivas. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu estou falando em pragmatismo, eu estou falando então de todas essas experiências que ela teve lá no mundo digital e que agora ela vai levar para fora. Então estou falando de preço, estou falando de promoção, né? Estou falando de tempo de entrega, de fretes, de comparação de marca, variedade, cashback, cupom de desconto, tudo aquilo que é de fato pragmático, né? Que são esses atributos que estão mais em comum, não tem aí nada de subjetivo, né? Ela sabe onde é mais barato, onde o frete está mais em conta, onde a entrega é mais rápida. Isso é o que eu quero chamar, é o que eu estou chamando aqui de pragmatismo. Por outro lado, eu tenho aqui os atributos subjetivos. E o que eu quero dizer com isso, né? São todas aquelas questões que são difíceis de explicar, né? Mas que as pessoas relacionam à marca e que nem sempre é uma conexão tão lógica assim, né? Então,
a tradição da marca, o que a gente chama de coolness, né? Que é aquela coisa assim, o quão legal aquilo parece, o quanto aquilo se conecta com a identidade da pessoa, né? A gente fala em lifestyle, né? Em regionalismo, que para a gente pesa muito, em propósito de marca. Então, tudo isso que é subjetivo é o que está nessa camada aqui de fora, além desses, né? Além de todo esse bolo de questões pragmáticas. Só que a gente viu, né, que isso não funcionava da mesma forma para todas as categorias. Por isso que a gente quis entrar aqui nelas, né, para a gente conseguir entender essas diferenças. Então a gente fez uma escala aqui, tá? Então pulei um slide, mas né, a gente viu que muda o peso e a proposta de valor, né, que diferenciam as marcas dentro das diferentes categorias. Então a gente fez essa escala para mostrar onde, né, cada um dos fatores pesa mais e onde pesa menos, né? Então, começando lá do início, a gente tem as categorias onde hoje, né, nesse cenário, nessa fotografia captada por essa pesquisa, os atributos pragmáticos têm sido mais utilizados, né, mais importantes do que os atributos subjetivos de marca. E aí a gente vai navegando nas categorias para chegar, né, até as categorias aqui, onde os atributos subjetivos acabam tendo um peso ainda muito forte, né, quando a gente está considerando aqui, né, esses dois fatores entre o que é pragmático e o que é subjetivo. Então vou, né, rapidamente só entrando aqui em alguns exemplos, mas quando a gente olha para produtos financeiros, o que apareceu muito assim para a gente? Que a oferta é muito parecida. E a oferta sendo muito parecida, eu, consumidor, acabo olhando mais para esses atributos pragmáticos para fazer a escolha de onde eu vou me envolver. O que aconteceu, né, com o produto financeiro? A gente tem visto muito banco digital surgindo, né, muita oferta de banco digital. E isso fez com que as pessoas começassem a olhar, e muitas das campanhas dos bancos digitais são, né, conectadas com esses atributos pragmáticos, né? Então, eu ofereço a conta que não tem taxa, né? Eu ofereço cashback, né? Eu ofereço lá investimento. Então, isso tudo a pessoa consegue entender mais facilmente aonde ela tem maior vantagem. É claro, né? Eu não quero... Aqui é importante que a gente também entenda que nem sempre isso é tão lógico para todo mundo. Mas nesse setor aqui, né, a gente já sabe que a oferta tem ficado parecida, né? E a oferta ficando parecida, as pessoas acabam considerando de uma forma mais intensa, né, esses atributos pragmáticos. Isso acontece também, né, muito ali no setor de eletro. Aqui já tem um pouquinho mais de peso, né? Vocês podem ver dos atributos subjetivos, porque aqui a gente tem marcas muito consolidadas dentro desse setor, e isso é muito importante. Tanto marcas do varejista, quanto marcas dos produtos em si, né? Mas também é um setor aí que a gente vê que tem muita comunicação focada em atributos pragmáticos, né? Eu entrego primeiro, eu cobro mais barato pelo meu frete, né? Ofereço cashback, então isso também aqui é importante. E aqui, por outro lado, né, a gente tem uma outra parte, quer dizer, uns outros setores aqui, onde a gente tem um peso muito maior ainda de marca de atributo subjetivo. Por exemplo, né, o setor automotivo, onde a gente tem aqui... e isso, gente, são coisas que as pessoas disseram, né? Então, é importante, por mais que eu não tenha... Aqui eu não tenho nesse slide os percentuais, é importante dizer para vocês que isso são coisas apontadas pelas pessoas, né? Então, assim, quando eu estou lá olhando para o automotivo, eu tenho muito, né, um peso muito grande da força da marca, do design, né? Então, isso pesa muito, além dessa simples comparação de preço, né? Por mais que eu tenha carros com preços parecidos entre as marcas, eu não vou comprar lá naquela marca porque eu tenho uma confiança de anos aqui nessa marca, ou ela entrega algo que tem muito mais a ver com o meu estilo de vida do que a outra. Mesma coisa, né, o setor de alimentação, que por mais que trabalhe com muita promoção, com muita oferta, a gente tem vários atributos de marca aqui, né, que é aquela familiaridade que as pessoas têm com o lugar, com o supermercado que elas compram, né, a conexão muito forte, que é a conexão local, né, isso apareceu bastante assim, dos supermercados que têm produção regional, né, daqueles que se conectam com as pessoas do Rio Grande do Sul. Então vocês veem como nesses setores aqui isso muda bastante. A gente vai entrar nos exemplos, vai ficar também mais simples de entender. Então, qual é o desafio aqui, né, de uma forma ainda mais resumida? Mas quando a gente está falando no pragmático, eu tenho que pensar assim, que tipo de conveniência eu vou entregar
na jornada de compra para que a pessoa me perceba como pragmático, né? Me perceba como uma marca que está olhando para essas questões mais comparáveis. Ao mesmo tempo, né, como é que eu vou evidenciar essa percepção de vantagem, né, dizendo que o meu atributo pragmático é melhor do que o outro, né, pensando que as pessoas vão fazer hoje de uma forma mais fácil essa comparação. E quando eu estou falando já dos atributos subjetivos, eu estou pensando, né, o quanto que as suas narrativas de marca, o quanto que as marcas estão conseguindo se conectar com o novo mundo, né, como é que a gente está se conectando com o estilo de vida das pessoas, né, algo que a gente já tem trabalhado há muito tempo e que não perdeu de forma alguma, né, a sua importância aqui dentro desse processo também. Aqui eu vou trazer alguns exemplos, então. Né? Então, primeiro eu vou entrar nesse bloco aqui, que é o bloco onde as coisas... Né, onde os atributos pragmáticos são mais importantes, né? E a gente trouxe aqui um exemplo do varejo de eletro, que é a Magalu, né? Por que a gente trouxe esse exemplo? Porque ao mesmo tempo que a Magalu tem feito um trabalho muito forte de reforçar esses atributos pragmáticos, né? Então vocês veem, tem muita campanha da Magalu que fala em cupom, cashback, né? Tem todo um sistema aí de pontos criado recentemente, né? Oferta de frete grátis, entrega rápida, variedade, né? Lançaram aí o que eles têm chamado de super app, que reúne dentro de um aplicativo, né, todas as relações que a pessoa pode ter com a marca ali dentro num mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo, né, vocês podem ver, super importante, né, percebeu que isso aqui é importante, então percebeu que lá no digital eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que oferecer isso daqui para, né, naquele ambiente ali conquistar a pessoa, mas ao mesmo tempo, né, tem investido aí em personificação da marca, né, conseguir construir aí a comunidade em volta da marca, né, a importância da presença no offline também, que acaba às vezes sendo um atributo subjetivo, estar no dia a dia das pessoas, né, no que elas transitam fora do ambiente digital também. Então vejam como a Magalu é uma marca que conecta as duas coisas, né, muito bem, e que está hoje dentro de um setor onde o digital fez com que os atributos pragmáticos passassem a ter uma importância imensa nos últimos anos. Daí, a gente tem lá na outra ponta, né, as marcas, os setores, onde o subjetivo é mais importante. E aí o exemplo que a gente traz aqui é do Zafar, né, dentro do setor de alimentação. Como eu falei, as pessoas aí super dentro do setor de alimentação, considerando o fator regional como um fator importante. Então vocês podem ver, né, por que o Zafar lida muito bem com essas duas questões aqui, estando dentro de um setor onde marca, né, dentro da nossa escala é super importante. Por quê? Por mais que o Zafar entregue atributos subjetivos, né, como uma jornada padronizada, né, eu entro num Zafar em diferentes lugares, eu sei como aquilo vai estar organizado, né? Os dias específicos de promoção, o cartão da loja, né, variedade de produto e marca que é parecido, né, muda um pouco conforme a região e tal, mas é parecido. Ao mesmo tempo que ele olha para isso, ele dá uma importância muito grande para a marca, né? Então ele consegue se conectar com valores regionais, né, seja através de parcerias com marcas regionais, construção de comunidade, né, a tradição da marca Zafar, que é muito grande, e eles valorizam muito isso na comunicação, né, nas campanhas deles. Então eles conseguem pesar muito bem essas duas coisas, né, e já conseguem enxergar a comunicação deles a partir desse ponto aqui de importância dos atributos subjetivos dentro do setor que eles atuam hoje. E aí a gente vai aqui para o meio, né, que são aqueles setores que estão ali, né, não estão nas pontas aqui da nossa escala, né, e aí tem uma relação mais equilibrada entre as duas questões, né. A gente tem aqui moda e beleza e casa e decoração, e eu vou trazer aqui um exemplo, né, de moda e beleza, que é a Shein. Né? A gente tem visto aí o que é o tamanho que a Shein se tornou, e eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode beber aqui de aprendizado a partir
dessa relação aí entre marca e o que é pragmático. Por quê? Talvez a primeira coisa que a gente conecte quando a gente pensa na Shein são justamente os atributos pragmáticos. Porque a gente sabe que as pessoas compram na Shein porque é barato, porque tem cupom, porque tem cashback. É a primeira relação que eu faço. Mas a Shein também já sacou que tudo bem eles oferecerem isso, né, mas não é só isso que basta ali dentro dessa categoria que eles estão. Justamente por isso, né, que eles têm feito um esforço muito grande de comunicação aí, principalmente nesse ano agora que a gente passou, de conseguir se conectar com valores que vão além disso, né, que vão além desse desconto, para conseguir de fato fazer com que, né, as pessoas valorizassem, né, e priorizassem a compra neles também. Por isso, né, que aí eu acho que foi semana passada, acho que faz umas 2 semanas, né, que eles lançaram a loja deles, a primeira loja deles no Brasil. Se não me engano, teve uma no Rio de Janeiro, agora tem uma em São Paulo também, que gerou uma fila enorme lá, justamente por entender, né, que precisava dessa conexão além do digital também, precisava de uma conexão que ia além desse atributo pragmático. Então, o que a Shein tem feito, né, além de dar desconto, frete grátis, cashback e tudo mais? Ela tem se conectado, por exemplo, com tendências de moda, né, tem a questão de novidades toda semana, que é uma característica grande desse mercado de moda. Né, ela tem feito muito buzz nas redes sociais, construção de comunidade, né, tem defendido aí uma bandeira muito importante de democratização de corpos também, né. Eles entenderam que o público principal que compra na Shein é um público que leva esse ponto aqui como um ponto importante, e eles têm feito essa conexão também, né? E aí, a partir aí como eles fazem isso, né? Eles têm feito campanhas aí com influenciadores, né? Se conectaram com a Anitta, com outras celebridades, para conseguir fazer com que as pessoas se conectassem mais com a marca deles. E qual é o saldo, né, final que a gente tira de tudo isso, né? Como é que a gente resume isso daqui na prática, né, em ações que a gente pode levar para fora aqui? Como eu comentei lá no início, se tiver uma frase para sair daqui hoje na cabeça, é essa aqui, né? As pessoas estão mais pragmáticas, vamos colocar no nosso dia a dia isso como um ponto de discussão, né? Vamos entender como é que a gente está gerando essa percepção aqui, né? Lembrando que é uma percepção, né? A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que a gente está ofertando atributos pragmáticos que sejam relevantes para elas, né? Então isso tem que estar no mundo, isso tem que estar para fora, as pessoas têm que entender de fato, né? Tem que conseguir ter essa percepção da nossa marca também. Então esse é o nosso principal achado aqui, né? Então, de novo, né, temos o pacote aqui de benefícios pragmáticos ali no meio e essa proposta fora ali de valor extra de atributos que são subjetivos. Aqui a gente resumiu, né, em 3 grandes pontos como a gente coloca isso na prática. Primeiro que o quê? Né? Tudo isso fez com que a gente tenha, né, uma nova relação do consumidor com as marcas, né? A gente reforça a necessidade desse combo de benefícios que hoje para esse consumidor já é obrigatório, porque ele viveu isso no online. Então ele vai tanto no online de novo como no offline estar aí com essa lente de não, se o preço lá é esse, eu quero esse preço também, né? Ou eu tive essa experiência positiva, eu quero ter ela aqui também. Fora, isso é o mínimo que você tem a me oferecer para que eu escolha a sua marca. Depois, né, de novo reforçando assim, né, não é uma experiência só no online, né, então é essencial que a gente pense o todo. Tem uma outra pesquisa que a gente fez sobre eletro no ano passado, ali por julho mais ou menos a gente fez uma pesquisa também, quem quiser ter acesso é só nos pedir também, onde a gente foi olhar essa questão do físico, né, do online, e a gente viu assim, ó, mudou muito pouco quando a gente coloca em condições iguais a escolha das pessoas pelo online ou pelo digital. Ou seja, quando a gente testou lá dizendo assim para a pessoa, ó, eu vou te oferecer exatamente a mesma coisa no online e no físico. Qual você escolhe? A gente viu que as pessoas que escolhiam o físico antes, elas continuam escolhendo o físico, né? Por mais que tenham tido essas experiências no online. Só que agora elas chegam lá no físico, né, com essas experiências, com tudo que elas viveram ali no online. Mas essa questão de preferência, né, a gente viu que a gente
comprovou ali, né, que de fato as pessoas têm sim né, a expectativa de terem boas experiências fora do mundo digital, né, elas querem lá escolher, né, claro, varia bastante entre as categorias também, né, mas esse é um ponto importante. E por último aqui, né, um reforço dos papéis de meio de comunicação para entregar essa proposta complementar. Como eu comentei, né, não adianta a gente ter um pacote enorme de atributos pragmáticos se a gente não levar isso para as pessoas e fazer com que isso chegue a elas também. Aqui eu vou passar rapidinho, que a gente está esgotando o tempo, né? Mas quando eu falo, né, novas relações com as marcas, a gente trouxe aqui o exemplo da Elevato, que tem feito aí um bom trabalho em cima disso, né, que tem conseguido trazer esse pacote de benefícios pragmáticos aí, conectando com a marca. Então, no online, com muitas ofertas, muitas promoções no online, mas ao mesmo tempo buscando ações com influenciadores locais, né, valorizando o PDV. Então, é uma marca que tem conseguido conectar essas duas coisas. Vale olhar de perto, né, o que Elevato tem feito. Quando eu falo em mudanças de compras, aqui seja no físico quanto online, né, a gente também... A gente a gente resumiu aqui o que apareceu, dado a importância, né? Então as pessoas falam assim, buscar vantagens que se igualem, né? Que superem ou pelo menos se igualem às ofertas do digital, né? Procurar variedades e novidades em produtos e serviços. Isso aqui é as expectativas, né, de quando eu vou numa loja física. Possibilidade de experimentar, né? Vivenciar uma jornada mais objetiva e mais funcional. Vivenciar uma experiência que proporciona, né, uma imersão no universo da marca. Então, assim, o que de diferente eu entrego no físico, né? Será que tocar o produto ou conhecer um pouco mais de como aquele produto é produzido ou entender melhor como a experiência de consumo dele funciona ali na loja, o que eu entrego de diferente? A importância do atendimento, né, do papel do vendedor, que seja acolhedor e que seja informativo. E não, assim, se eu fui lá... O que de diferente aquele vendedor consegue informar, né? Aqui a importância da gente ter pessoas que, de fato, consigam estar naquele papel ali de especialista naquele produto que está vendendo na loja, né? Isso foi reforçado pelas pessoas. A conexão com o universo digital, né? Então, assim, tanto na questão do preço, mas assim, a oferta de serviço, cuidar para que a pessoa tenha uma experiência parecida também lá. E por último ali, né, ter esse cuidado, né, não me desconectar do digital. As duas coisas existem ao mesmo tempo, né? Cada vez a gente vai falar menos em digital offline, vai virar tudo a mesma coisa. Então, ter esse cuidado para essa coexistência aí dos dois canais, né? Não tentar fazer com que as pessoas tenham experiências parecidas e que não sejam um entrave para elas. Vou dar um exemplo de entrave, né? Comprei no online e preciso trocar. Aí eu chego na loja e eu não posso trocar na loja. Mas é a mesma loja, né? Por que eu não posso chegar lá e não posso trocar? Isso é um tipo de entrave que a gente acaba diferenciando na cabeça das pessoas. Não, existe uma loja online e existe uma loja física, né? Cada vez mais a gente tem que tomar cuidado com isso, para que as pessoas tenham uma experiência só. E por último, né, o reforço aqui rapidamente do papel da comunicação, da gente entender que hoje nos meios a gente tem desafios diferentes. Quando a gente está falando aqui em mídia linear, né, televisão, rádio, a gente está falando num desafio que a gente tem vivido muito no Grupo RBS, assim, que é um desafio de mensuração, né, de entender como é que eu mensuro. A gente sabe que entrega, né, e vocês sabem que entrega. Nas experiências que vocês têm, a gente vê que entrega. Mas assim, como eu mostro, né, como eu conecto dentro, eu consigo mostrar resultado, né, a partir desses meios. Enquanto lá na mídia digital, que por outro lado já são famosas por essa medição de performance, de entrega, como a gente entende, né, como é que a gente entende o que eu preciso entregar no digital, né? Que nem ali que eu estava falando do Elevato, né? Qual é o tipo de informação que eu tenho que entregar para o consumidor lá no digital e o que eu tenho que entregar nos outros meios. Então são desafios diferentes, né? No digital é um desafio mais do conteúdo do que eu tenho que fazer, e aqui é um desafio maior de mensuração. E por último, né, só então uma provocação que a gente coloca aqui, que parte desse estudo, né, que é essa pergunta aqui, se da gente olhar para nossas marcas, a gente fazer essa reflexão, se a nossa marca está pronta aqui para viver, né, toda essa loucura que a gente tem vivido aí a partir dessas transformações que eu relatei aqui no estudo. Muito obrigado.